Boa noite. Boa Boa noite, Daphne. noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, minha amiga. Ó, Tá me enxergando bem? Tá me escutando tô bem? te enxergando, te escutando. Perfeito. Eu quero primeiro te agradecer por ter aceitado meu convite, de estar aqui hoje, batendo esse papo comigo. Gente, a ideia é a gente ter um bate-papo assim super descontraído e conversar sobre esse tema que já é tão chato, né, doutor Heitor? Vamos conversar. Verdade. Eu que agradeço o convite, Daphne. Muito obrigado aí pelo carinho. Ah, imagina, é um prazer. E vamos começar o seguinte, para o pessoal que está chegando aqui no Help Júris, que não te conhece, conta um pouquinho para gente quem é você, sua trajetória. Perfeito. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Daphne. Boa noite, amigos. É um prazer enorme estar aqui hoje, compartilhando um pouco de conhecimento. Na verdade, nem compartilhando, aprendendo mais do que compartilhando. É Ah, um enorme prazer. Eu me chamo Heitor Pontes, sou advogado, estou como presidente da OAB Jovem de Nilópolis, da 24ª subseção, e estou como segundo vice-presidente da OAB Jovem da seccional OAB-RJ. Bom, a minha trajetória ela começou no Tribunal de Justiça, a minha trajetória jurídica. ah, é? Eu comecei no Tribunal de Justiça em 2013, estava no segundo período ali mais ou menos da Faculdade de Direito, e comecei a fazer conciliação num juizado especial civil aqui de Nova Iguaçu, que é uma comarca um pouco próxima aqui à minha residência. Legal. E lá eu tive a oportunidade de estar junto com os servidores, entendendo um pouco da máquina judiciária, uma das coisas que eu acho muito importante, e todas as palestras que eu faço nas universidades, eu falo isso para os alunos, é importante a gente ter um contato com o judiciário, ainda mais quando a gente quer advogar, porque a gente precisa saber como que funciona para não só reclamar, saber os caminhos corretos de como advogar. Aí eu tive esse início lá fazendo conciliação, fazia muitas conciliações por dia, foi uma fase de bastante aprendizado. Aí, com um pouco desse trabalho que eu desenvolvi na conciliação, que é um trabalho gratuito, me convidaram para fazer parte do Juizado Especial Civil, como estagiário daquela localidade, daquele juizado. Uhum. Aí desenvolvemos, Daphne, diversos trabalhos lá. Eu comecei juntando a R, fazendo atendimento no Legal. balcão. Foi muito bacana. E digitando carta precatória, um monte de coisa, né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar no gabinete, e no gabinete eu comecei a trabalhar lá com o juízo e elaborar, né, conjuntamente lá com o magistrado, minutas de despacho, e comecei a desfrutar um pouco desse conhecimento que é totalmente diferente, o conhecimento que você aprende no gabinete para o do cartório, né? Lá no Muito. cartório, basicamente, era o trabalho mais braçal, né, da gente fazer os cumprimentos das decisões judiciais. E quando eu cheguei no gabinete, uma das missões lá que me atribuíram, a qual eu tive muita dificuldade, foi a questão, Daphne, de recebimento dos recursos. A gente analisar lá junto com a magistrada as questões da gratuidade, julgar deserto ou não os recursos. E eu vi ali a maior dificuldade do advogado, que é o recolhimento das custas. Por isso que hoje eu estou achando fantástico esse nosso bate-papo, que a gente visa justamente falar um pouco desses desafios da advocacia. Ah, E o maior desafio da advocacia, eu falo para vocês, sem sombra de dúvidas, são as custas judiciais. Isso daí é indiscutível. Porque a teoria a gente aprende na faculdade, não é, Daphne? é. A gente aprende daquela forma lúdica, bonita. Olha, vamos tratar hoje aqui de contestação. Mas, olha, além da contestação, nós podemos fazer a reconvenção, que é uma forma de você atacar a outra parte. Só que na prática, não é, Daphne? A gente percebe que muitas das vezes a reconvenção acaba trazendo um prejuízo maior para o seu cliente, uma vez que necessita do pagamento das custas processuais. Não é Exato. verdade? Ó, você contou tanta coisa legal que já daria assim para a gente, né, bater papo aqui eternamente, mas assim, eu Verdade. acho tão importante o que você falou de quem está na faculdade ainda buscar ter uma experiência no tribunal. Porque isso muda muito a visão. Eu tenho certeza que a sua visão é completamente diferente. A gente vê muitos advogados que estão iniciando na carreira e que eles não têm essa percepção de como a máquina funciona. Verdade. E você só tem quando você, em algum momento, você fez um auxílio ali pela parte de dentro do balcão. Né? Aí que você consegue perceber como as coisas funcionam. Com E certeza. você tem, assim, com isso, eu acho que o advogado ganha de fato um diferencial. Porque ele percebe, opa, tem certas coisas
que funcionam mais, tem coisas que funcionam menos, que trazem mais celeridade para a minha ação, que trazem mais efetividade. Você, então, que teve essa experiência também de gabinete, eu estou há 14 anos no tribunal. E desses 14 anos, foram 4 anos no Juizado Especial Cível e menos um pouco de 4, quase 3 e pouco, né? E já estou há quase 11 numa vara cível. E na vara cível, eu passei em todos os lugares, né? Processamento, digitação, fui chefe de serventia, fui assessora do juiz, fui para o gabinete, fiquei 4 anos no gabinete. E aí você tem uma percepção do todo, de como cada parte funciona e como o advogado ele tem condições de agir, sabe, o doutor Heitor, de forma assertiva e que ele faz com que as ações dele sejam, de fato, muito mais céleres, porque ele entende como as coisas funcionam. E a minha intenção aqui com o Help Juris é exatamente trazer essa visão, só que relacionada às custas. Porque é o que você disse, é um dos maiores problemas do advogado que atua no estado do Rio de Janeiro hoje. Exatamente. É a complexidade das custas. No Juizado Especial Cível, é um baita problema. Por quê? De repente, doutora que está ouvindo a gente aí agora, Daphne, por que é tão problemático assim? Se de repente você não atua no JEC, a questão é a seguinte, o recurso inominado, né, que você, se você não tiver gratuidade de justiça, você vai ter que recolher custas, porque o juizado especial, você não paga custas no primeiro grau. Mas no segundo grau, se você precisar recorrer da sentença, você vai ter que pagar essas custas, a menos que o juiz defira a gratuidade, né, doutor? Isso. E a questão toda é a seguinte, se errar, não tem chance de complementar. Verdade. Já era babau. Doutor, já aconteceu isso com você? Daphne, graças a Deus não aconteceu de eu ter que completar, né? O que aconteceu uma vez foi o seguinte, e não tenho problema nenhum de falar isso. Eu fiz o meu contrato bem formulado, como eu faço sempre, explicando essa questão das custas, que é a obrigação do cliente, e eu informei para minha cliente na época. Eu falei, olha só, a gente vai precisar recorrer, e a partir do momento que eu fizer o pedido lá, e se o juiz não acolher a sua documentação, a gente vai ter que recolher as custas. Aí ela fala, doutor, eu vou ver isso aí. Aí eu fiz o recurso, ela deu ok lá para protocolar, e depois me falou que tinha esquecido de me mandar a documentação. O juiz intimou ela para pagar o valor das custas, se eu não me falha a memória, em 5 dias. O prazo que ele deu foi até um pouco mais extenso. Sim. E ela não complementou, esqueceu, eu falei, deixa para lá. E infelizmente veio depois a cobrança aí e quis reclamar comigo, né? Poxa, mas eu tive que pagar porque todo mundo fala que as ações no juizado de pequenas causas, né? Eles falam assim, o senso comum. No juizado de pequenas causas não tem que pagar custas, mas aí tem essa questão do recurso nominado. E, Daphne, eu vejo que, assim, é um imbróglio para os colegas advogados, porque a gente sabe que o início da advocacia, eu falo isso lá para os colegas jovens advogados, ele é muito difícil o início. É óbvio que quando a gente inicia de uma advocacia de cliente por cliente, assim como eu fiz, não nasci em berço de ouro, a gente tem clientes iniciais que quase todos são beneficiários da gratuidade de justiça. Aí é muito simples a gente advogar com a gratuidade de justiça, porque se você perdeu, tá tranquilo ali, não tem problema. Mas eu já vi casos também com gratuidade de justiça que o cliente do advogado foi condenado em litigância de má-fé. E a litigância de má-fé, você tem que saber também fazer o recolhimento no tribunal. E assim, praticamente tudo que envolve a nossa justiça, você vai esbarrar em um certo momento com as custas. E eu já vi, inclusive, você, Daphne, falando sobre alguns aspectos aqui das custas processuais, da gente naquele desespero, se socorrer para um amigo, faltando o prazo de horas para você pagar as custas. E aquele desespero, nossa, isso daí mata uma pessoa. Não é? Só Jesus. Eu recebo muitos relatos assim, doutor Heitor. O pessoal fala assim, Daphne, eu sempre dependi de amigos. Eu tinha uns amigos que desenrolavam melhor nessa área, e aí eu ligava, pedia, pelo amor de Deus, para me ajudar e tal. Só que ainda assim, muitos desses amigos também erravam. Exatamente. Apesar de ter um pouco mais de noção, mas ainda assim erravam. Né? Na vara cível,
você tem a possibilidade de complementar, você é intimado para complementação, mas o que acontece é o seguinte, que toda vez que você não se adianta no recolhimento, quando você faz, né, algum tipo de recolhimento, ou, né, você está distribuindo aí uma inicial, você não se adianta no recolhimento das custas. Ou você recolhe errado, isso aí significa que o seu processo vai atrasar. Verdade. Pelo menos, em média, eu estou falando a média porque eu converso com muitos colegas de varas diferentes de todo o estado, e a média é mais ou menos essa, 3 meses, mais ou menos. Tem lugar que é muito mais que isso. Se você pega o pessoal do interior que precisa atuar em vara única, é um baita de um problema. Por quê? Em vara única, então, a gente tem aí uma situação, infelizmente, do tribunal de pouquíssimos funcionários, né? E um acervo gigantesco de processos. Então, infelizmente, gente, a questão é a seguinte: são muitos os motivos que levam à morosidade do judiciário. Eu não estou aqui falando, longe disso, que o problema da morosidade são as custas. Não é. Mas as custas estão sendo um fator crucial que está atrasando muitos processos. E o que eu quero, doutor Heitor, é demonstrar para o advogado, eu estou nesse trabalho mesmo de formiguinha, de estar aqui todo santo dia mesmo, despertando a consciência do advogado, porque isso é algo que o advogado tem nas mãos para mudar, que ele tem controle. Porque se ele tem o conhecimento sobre o regramento das custas, se ele sabe fazer isso, ele economiza muitos atos processuais no processo. Com certeza. E faz com que a relação ande muito mais redondinha, né? Sem precisar ficar indo e voltando para o processamento e sendo intimado para complementar, para corrigir, não sei o quê. E aquilo vai e volta da conclusão inúmeras Demora vezes. muito. Demora muito mais. Né? Então, eu estou falando aí, eu digo o seguinte, que é possível você acelerar em pelo menos 12 meses a sua ação quando você recolhe custas corretamente. Quando você domina esse assunto. Perfeito. Então, eu tenho certeza absoluta que para todo advogado, seja lá qual for a fase da carreira que ele esteja, no início, no meio, já quase para se aposentar, fala se não é importante, se isso não é um desejo do advogado, ele receber os honorários pelo menos 12 meses mais cedo. Com certeza. Com certeza. Então, gente, é o seguinte, não tem para onde correr. Eu sei que o tema é chato, é complexo, mas a boa notícia, eu tenho uma boa notícia para dar, é que existe um jeito mais fácil de entender isso tudo, tá? E é para isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para mostrar para vocês que existe uma forma, um método, né, para descomplicar isso tudo. Hoje a gente até pensou antes, né, doutor Heitor, de falar muito sobre essa questão do recurso inominado, que a gente sabe que é um problema, que são muitas dúvidas. Então, manda para mim, hein? O que você acha que é uma dúvida muito recorrente a gente poder falar? Daphne, antes da gente entrar nessa questão do recurso nominado, que eu vejo muitos colegas, às vezes me ligam, e às vezes também eu posso falar sem problema algum. Eu fico naquele desespero, porque assim, nas ações da vara civil, eu estou dizendo aqui, pelo procedimento comum, pelo rito das ações comuns. A dificuldade dos colegas é a gente separar quais são os valores das custas para o valor da taxa judiciária, aqueles 3% lá, que acaba com a gente do valor da causa. Os colegas falaram, Heitor, fala com a Daphne hoje sobre isso. Olha, vamos, por exemplo, vou dar entrada numa ação que o valor da causa é R$100.000. Aí, como que eu vou recolher esses 3%, mais as custas, selecionando o modelo correto lá no setor da GRERD? Eu acho que assim, é uma dúvida muito crucial, Daphne, nesse início para os colegas jovens advogados, que é como você gerar aquela primeira GRERD inicial sem o erro. Beleza. Primeira coisa, o que vocês precisam saber? Se a gente está falando aí de uma ação de procedimento comum, vamos tentar bolar aqui um exemplo, doutor Heitor, que aí eu acho que fica mais fácil de todo mundo visualizar. Suponhamos que você esteja entrando aí na vara civil com uma ação indenizatória, tá? E o seu pedido seja uma indenização por danos morais e materiais. E que seja 50 mil cada uma para chegar nesses 100 mil aí que você falou. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: as custas, a gente pode entender assim,
como se fosse um gênero, um grande gênero. E dentro das custas, nós temos diversas espécies. Uma delas é a taxa judiciária. E as custas nada mais são que a remuneração pela prestação jurisdicional, tá? A taxa judiciária é o quê? É a remuneração pelo trabalho do juiz e do Ministério Público. E a taxa judiciária, ela é regida lá pelo Código Tributário Estadual, tá? Só que ela não é calculada sobre o valor da causa. Esse é o erro mais comum, tá? Doutora que está ouvindo a gente agora. A taxa judiciária, ela tem uma regrinha. Já vou dar para vocês um gostinho do método Help Juris, que é o quê? A regra da taxa judiciária é a regra 3P. Você nunca mais vai esquecer disso. Vou até anotar aqui. 3% sobre o valor dos pedidos. Por isso é 3P. Não é do valor da causa, é do valor dos pedidos. E por que eu estou falando isso? Vamos lá, que eu vou explicar para vocês dentro desse exemplo, vocês vão entender muito bem. Eu tenho lá um pedido de danos materiais de 50 mil reais, um pedido de danos morais de 50 mil reais também. E eu também vou adicionar nesses pedidos, eu vou somar a isso, o percentual de honorários que eu esteja requerendo na minha ação e qualquer outra vantagem. Por exemplo, se você já está pedindo ali algum tipo de multa, de correção, tudo isso engloba para eu fazer o cálculo desses pedidos. Vamos pensar que seja pedido seco, 50 mil e que você esteja requerendo 20% de honorários. Então, vamos somar 50 mil do dano material mais 50 do dano moral, 100 mil. Você pediu 20% de honorários mais 20 mil. Então, você vai tirar 3% de 120 mil. Caramba! Tá? E não de 100 mil. Então, aí já estaria o erro, Isso. o advogado pensando que é sobre o valor da causa. Só que a gente pode complicar ainda mais. Suponhamos que essa ação, além desses 2 pedidos indenizatórios, tenha um pedido de obrigacional, uma obrigação de fazer, tá? Suponhamos que o nome da pessoa tenha sido negativado e você esteja pedindo aí para retirar essa restrição de crédito. Esse pedido obrigacional, que não tem um valor econômico direto, você tem que recolher uma taxa mínima sobre ele. Caramba! Que é aqueles A 408? taxa mínima é 408,35 agora em 2024. Jesus. Então, você recolheria 3% de 120 mil mais 408,35. Tá? Então, o cálculo da taxa judiciária é o mais complexo. Por quê? Em cada ação existe algo que é tido como o valor do pedido. Então, se você tem um despejo, o jeito de você encontrar o valor do pedido é um. Se você tem uma ação contratual, o jeito de você encontrar o valor do pedido é outro. Isso tudo está onde? Está lá no Código Tributário Estadual. Tá? Lá está descrito como você encontra o valor do pedido em cada tipo de ação. E, antes que você entre em pânico, não entre em pânico. Calma. Eu fui dar uma lida hoje e estava desesperado. Eu sei que a primeira impressão realmente, assim, você olha e fala, gente, que loucura, isso aqui é uma miscelânea, e é mesmo, tá? É uma miscelânea, porque existem 2 leis base, né? É o Código Tributário Estadual, que a gente tem em a taxa judiciária, e as outras custas, elas estão previstas lá na Lei 3350 de 99, que é a lei de custas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí, como eu estava falando, as custas são um grande gênero, né? A gente já falou da taxa judiciária. Só que a gente tem diversos outros campos, que é onde você paga a remuneração por todos os outros serviços que o judiciário vai prestar. Por exemplo, você tem lá atos dos escrivães, que nada mais é que a remuneração pelo serviço do cartório. Sim. Você tem atos do oficial de justiça, que você paga quando você pede um mandado a ser cumprido por oficial. Você tem atos postais, que é quando você paga para sair uma cartinha por AR, né, para citar, intimar em alguma das partes. Você tem os distribuidores, que é o valor que você paga pela distribuição e baixa do processo. Pode ser tanto o distribuidor judicial quanto extrajudicial. Na capital a gente tem ainda essa diferenciação. A gente tem também o campo dos diversos, que é onde você paga as despesas eletrônicas do processo, né? Por exemplo, citações
eletrônicas, intimações eletrônicas, ofícios eletrônicos, você paga tudo nesse campo dos diversos, né? E você tem também alguns percentuais que são contribuições obrigatórias, tá? Que a gente chama que são os sócios do tribunal, que é a CARG, FUNPERJ, FUNDIPERJ, FUNARPEM, né? Essas contribuições, elas são automáticas. E aí eu sempre falo que não precisa o advogado ficar desesperado, porque esses campos, esses percentuais legais, eles são automaticamente preenchidos quando você faz uma greve. Quando você vai lá e escolhe, por exemplo, você vai entrar com essa ação que a gente está dando exemplo de procedimento comum. Você escolhe lá o modelo do procedimento comum, ele já vem mais ou menos um esqueleto para você. A taxa judiciária, por exemplo, você que vai fazer o cálculo, né? Porque vai depender do valor dos seus pedidos, mas alguns campos já vêm automaticamente preenchido, e quando você lança ali o valor da taxa, lança os outros valores, esses percentuais legais são preenchidos automaticamente, quando você clica ali na calculadora da GRED para somar tudo, tá? Então não precisa ficar preocupado, Daphne, quanto por cento que é do CARD, do FUNPERJ, do FUNDIPERJ? Não precisa fazer essa conta, fica tranquilo. A conta da GRED é conta de calculadora, tá? A matemática é o que menos importa nesse caso. O que realmente importa é o direito. Por isso que às vezes tem gente que acaba terceirizando essa função, às vezes passa isso para contador e tal, e erra direto. Porque olha o que eu te contei da interpretação que você tem que ter dos pedidos para você poder fazer o cálculo da taxa judiciária. Já tô Se a pessoa não tiver conhecimento de direito, ela não faz essa conta. Verdade. Entendeu? E essa conta que eu te contei de como faz a taxa judiciária é o mesmo jeito que você faz lá no recurso inominado, por exemplo. Perfeito. Entendeu? A única diferença, né, no recurso inominado é que lá não tem percentual de honorários. Por quê? Só existe condenação de honorários de sucumbência no segundo grau, no judiciário, né? Você não tem aquela condenação na sentença de primeiro grau. Então, você não precisa se preocupar em somar. Só exclui do cálculo dele, né? Os honorários, né? Só exclui do cálculo os honorários, né? Só exclui do cálculo os honorários, mas o resto você faz a mesma lógica que eu contei aqui para você, que é 3% do valor dos seus pedidos, né? E se tiver pedido sem conteúdo econômico direto, você tem que pagar uma taxa mínima por pedido e por autor. Ainda tem mais essa pegadinha malandro. Por autor? É por autor. Se você tiver 2 autores e esse pedido obrigacional que eu te contei, você tem que recolher 2 taxas mínimas pelo pedido obrigacional. Isso na vara cível quanto no cheque. Nos dois perfeito. é a mesma regra, tá? Ô, Daphne, já me surgiu uma outra dúvida aqui. Até um caso também que eu estou atuando. É um caso de divórcio consensual, só que o meu cliente está sendo representado por mim e a outra parte, são 2 requerentes, a outra parte está por outro advogado. Para a outra parte foi deferida a gratuidade de justiça. Para o meu cliente, não. Tá. Aí eu vou ter que recolher as custas, né, o valor, né, correspondente, e no caso ela não, né? É basicamente isso, né? É isso aí. No caso, isso acontece, né? Às vezes uma das partes consegue, né, a gratuidade de justiça, mas a outra não. Aí ele vai arcar com a quarta parte dele, né? Caramba. E assim, Daphne, uma outra dúvida também que acontece muito com muitos colegas, assim, é absurdo o número de pessoas que me ligam às vezes para tirar essa dúvida. Fala, caramba, Heitor, eu entrei com a ação, perdi a gratuidade de justiça, entrei com agravo de instrumento, perdi. E agora, como é que eu fico? Porque o cliente quer desistir da ação. Só que a outra parte sequer foi intimada. Eu deixo para lá? Será que o juiz vai esquecer? Me fala um pouco disso aí, Daphne. Não vai esquecer. Gente, não vai esquecer. Eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês, que é essa. Infelizmente, a desistência da ação não exime o requerente do pagamento das custas. Não exime. E isso está onde? Está no artigo 20 da Lei 3350 de 99 e também no enunciado número 24 do FET, que é o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Tá? Lá é bem claro nesse sentido de que a questão é a seguinte: o que vocês têm que ter em mente? Que as custas são tributos.
né? Então aí, vamos puxar. De repente, quem está vendo a gente, Deus me livre de direito tributário, Daphne. Eu sei, gente, Deus me livre de direito. Você sabe que eu até gostava bastante de direito tributário na faculdade. Eu corro do tributário. É muito bom. Mas eu só quero que você tenha um conceito em mente, aí você não vai esquecer nunca mais essa situação. Que o fato gerador das custas iniciais, por exemplo, é a distribuição da ação. Caramba, verdade. Distribuiu, está devendo. Entendeu? Não é o recebimento dessa ação pelo juiz, não é a citação do réu. O fato gerador é a distribuição. Distribuiu, tem que pagar as custas. Então, existem, claro, situações em que o juiz pode deferir para você a isenção. Mas aí você tem que requerer isso, né, claramente para o juiz, e ele tem que ter esse entendimento. Porque a lei está aí. A lei existe, ela está em vigor, né? Então, enfim, ele vai ter que aplicar o entendimento dele para não aplicar o que está previsto ali na lei. Então, infelizmente, não é o que a gente vê na prática na maior parte dos casos, não. Não é. Existe previsão legal nesse sentido, né? Existem um ou outro juiz aí que entende dessa forma, mas não é a maioria. Então, eu acho, assim, muito arriscado que o advogado se fie nisso, né? E peça desistência porque teve a gratuidade indeferida. Isso é um problema muito sério. Muito sério. Inclusive, gente, quem está entrando... doutora Camila, boa noite, seja bem-vinda. Quem está escutando aqui a gente, está entrando no Help Juris agora, né? Conhecendo aqui o trabalho do Help Juris. Semana que vem, doutor Heitor, eu estou organizando um evento que é gratuito, online, que se chama Instrução Jurídica Dominando as Custas do TJRJ. Estarei lá. São 3 aulas, por favor, conta com a sua presença, tá? Estarei lá. São 3 aulas no YouTube. E em uma das aulas, esse é um dos nossos temas. Eu te explico exatamente as consequências de você estar aí pedindo gratuidade de justiça sem saber, né, que isso pode ter uma consequência grave para o seu cliente, né? Infelizmente, o que a gente vê na prática ainda, doutor Heitor, é que a régua dos juízes está cada vez mais alta nesse sentido. Está cada dia mais difícil conseguir gratuidade de justiça, e você tem que comprovar, né, tem que trazer documentos, não basta só a declaração de hipossuficiência. Principalmente dependendo do seu pedido. A doutora Camila, que entrou aqui, que eu dei boa noite, ela é minha aluna lá no método. Ah, que legal! Ela conhece muito bem também como isso acontece. E eu fiz uma live há pouco tempo atrás com o juiz, com o doutor Hindenburg, e a gente estava conversando sobre gratuidade de justiça. E ele é um juiz que entende que basta a declaração de hipossuficiência, o que não é muito comum, tá? Mas você sabe o que ele me falou? Daphne, apesar de eu aplicar esse entendimento, o que eu analiso é o seguinte: eu vejo a compatibilidade do que a pessoa está ali me relatando, né? Por exemplo, ela entra com uma ação reclamando de um defeito numa Hilux. Isso é compatível com um pedido de gratuidade de justiça? Não é. É isso que ele analisa, entendeu? Ele falou, por exemplo, a pessoa entra contra a TAP porque deu problema na viagem dela para Portugal. Isso é compatível com a gratuidade de justiça? Não. Então ele fala assim, nesses casos, eu mando vir tudo que é documentação. Perfeito. Para saber se de fato essa pessoa é hipossuficiente ou não. Pode falar. Daphne, o que está acontecendo muito também, que eu tenho percebido, é que os juízes eles estão fazendo aquelas pesquisas cisma-ajude. O que acontece, né, na prática? A parte entra, faz o pedido de gratuidade de justiça, o juiz venha as últimas declarações do imposto de renda e os últimos 3 extratos bancários de todas as contas vinculadas à parte autora. Aí o que o autor vai? Junta só uma conta dele, o juiz faz a pesquisa no cisma-ajude, vê lá várias outras contas. Né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, outra coisa que eu tenho percebido muito é que nos agravos de instrumento, eu estou dizendo aí de 1 ano para cá, era um pouco mais simples de você conseguir a gratuidade de justiça. Agora eles estão
pelo menos nos casos aqui que eu tô atuando, afunilando de uma forma muito grande isso. Porque assim, a pessoa ganha 10 mil reais, por exemplo, e ele não está mais observando, tem gasto de 9. Ele está vendo quais são os gastos dessa pessoa. Eu tive um caso aqui que o desembargador falou, olha, se ele tem dinheiro para pagar Amazon Prime, Netflix, programa disso, programa daquilo, ele tem dinheiro para pagar as custas, ou caso aperte ele de alguma forma, que ele faça o pedido do recolhimento das custas ao final. E assim, eu estou vendo que os colegas estão ficando desesperados, Daphne. Outro exemplo, né, que está matando muitos colegas na prática é o fato dos cumprimentos de sentença nas ações de alimento, Daphne. A gente tem percebido aqui que tem juiz que tem entendido que se a ação tramitou pelo DCP, aquele cumprimento de sentença pelo rito da prisão, ele tem que ser distribuído por dependência no DCP. Sim. E tem juiz que tem entendido que, como é uma ação nova, e tem resolução aí do Tribunal de Justiça, que tem que ser distribuída pelo sistema novo. Aí olha que loucura, Daphne, na prática. Aí a gente acaba... o juiz cancelou a distribuição, tá? E as custas? Mas aí, nesse caso, não sei, tá? Porque eu acho que depende. Eu estou te falando do que eu vejo lá na vara que eu trabalho. Quando acontece um cancelamento de distribuição por uma questão de sistema, tá? De sistema, o juiz lá, ele já deixa consignado no cancelamento que é isento de custas. Porque foi um cancelamento por uma questão de sistema, de erro de sistema, tá? Porque qual que é o cancelamento que geralmente é o cancelamento que vai gerar custas e já era? É quando você entra com a ação, não faz o recolhimento, é intimado a fazer o recolhimento das custas iniciais, é intimado a fazer esse preparo inicial, e você tem aquele prazo, não paga, aí sim é cancelada a distribuição. E aí, nesse caso, o cancelamento da distribuição gera as custas processuais. Perfeito, tá? Perfeito. E aí ainda tem uma diferença muito interessante de cancelamento para desistência, que é a seguinte: quando você pede a desistência do processo, essa desistência vai gerar uma sentença, né? Isso. Uma sentença acolhendo essa desistência e extinguindo o processo de resolução do mérito, tá? Nesse caso, você paga as custas integralmente. Custas e taxa judiciária. Mesmo a outra parte não sendo citada, né? E já quando acontece o cancelamento da distribuição, mas olha só que eu vou te falar a coisa mais importante que você tem que memorizar. Cancelamento da distribuição por decisão, porque se o juiz proferir sentença, está sentenciando, tá? Mas se ele cancelar por decisão, você paga as custas, mas não paga a taxa judiciária. Que é o campo mais caro. Então, isso daí já é uma dica para quem, de repente, né, se enrolou com o cliente, enfim, aí esse cliente aí teve ou a gratuidade indeferida, ou não sabia que essas custas iam ficar tão altas, enfim. O cancelamento, se for por decisão, você não vai pagar a taxa judiciária. Mas se o juiz der o cancelamento por sentença, isso vai lá para o setor de custas, eles vão cobrar as custas integralmente, inclusive a taxa judiciária. Caramba, a doutora Mariana está aí falando que não sabia. É assim, tá, doutora Mariana? É bom saber disso, porque eu sei que é um problemão aí. Mas o mais importante, o que você pode fazer para você não se colocar mais em situações como essa? É ter esse conhecimento, ter essa informação. Muito importante, muito importante. Quando você dá essa previsibilidade para o cliente, quando ele te procura, inclusive hoje, exatamente hoje de manhã, doutor Heitor, rolou uma aula lá no meu curso, no Método Help Juris, que inclusive é uma aula bônus do curso, que foi dada pela doutora Alessandra Lorenzon, tá? Ela que foi a nossa professora hoje. E ela trouxe pra gente um guia do atendimento do cliente. Um guia para que você tenha um atendimento de alta performance. Como é que você vai tratar esse cliente já no primeiro atendimento? E um dos itens de maior importância é você já, na primeira vez que esse cliente te procura, você dá para ele essa noção de quanto vai ficar o processo dele. Perfeito. Porque mesmo que ele venha te falando, não, porque eu preciso tentar gratuidade e tal, e que você analise os documentos dele e verifique que existe uma possibilidade,
né? Porque isso tudo que a gente está conversando aqui agora pode ser que dê, pode ser que não dê, né? A gratuidade. Mas aí, se você tem essa informação, você tem esse conhecimento e você já demonstra para ele, olha só, seu fulano de tal, a sua ação vai ficar aqui em X mil reais. Se der ruim, se a né? gratuidade foi indeferida. Isso aí. E não adianta desistir, porque se desistir, a gente fica sem a ação e com a dívida. A dívida chega a cartinha para você lá do DECAR, com a dívida das custas. Então, vocês juntos conseguem o quê? Ter a melhor estratégia. Se ele disser, nossa, ô doutor Heitor, eu não sabia que custava tanto. Se de repente indeferir, será que a gente consegue parcelar esse valor? É uma estratégia. Uhum. Se de repente indeferir, será que a gente consegue pedir para o juiz para pagar no final? Lembrando que esse ao final é antes da prolação da sentença, de qualquer forma, não é ao final do processo, né? Então, é ao final, mas nem tanto assim, mas às vezes é um tempo suficiente para a pessoa se provisionar, né? E aí você não passa por essa situação com o seu cliente. E a situação é muito grave, doutor Heitor. Porque, assim, grave, e constrangedora muitas das vezes, porque você fica naquele desespero, caramba, como é que eu vou avisar para o cliente isso? E a gente fica assim, perdido. Eu estou vendo aqui vários colegas advogados, ó, Lorena, Yasmin, Mariana, minha amiga de faculdade, que comentou aqui. Até minha esposa está na live, doutora Marta, doutor Benite. Estou vendo aqui vários amigos, ô Daphne. E assim, eu posso te falar com total clareza. Eu estou também no início da advocacia, eu vou fazer 6 anos agora, a maioria dos meus clientes são gratuidade e justiça. Só que eu tenho percebido agora, ainda mais na área que eu atuo, que é o direito das famílias, nas ações que você tem que, muitas das vezes, fazer uma reconvenção ou entrar com uma ação e você se deparar com o valor da causa, né, de 12 vezes aquilo que você está pretendendo, é uma coisa assim, muito grave para o teu cliente, se você não souber fazer uma estratégia processual correta. Né? E pelo que eu estou vendo aí, nessa sua aula aqui hoje, magna, que eu digo, é muito, muito conhecimento. Eu estou te falando que acho que a partir de amanhã eu já vou ter uma outra visão atendendo o cliente, eu vou levar para ele as custas. Olha, é tanto aqui, se der ruim, se a gente não conseguir a gratuidade de justiça. Tem que deixar bem claro. Tem que deixar bem claro, porque eu acho, o doutor Heitor, e de todos os advogados que eu tenho conversado, sabe, eu tô, já vai fazer 1 ano, né, desse projeto do Help Juris, há 1 ano que eu tô aqui, todo santo dia. Eu faço 2 lives por semana. E eu já fiz aí mais de 70 lives até agora sobre custas processuais. Acreditem, gente, tem assunto tudo. Vocês podem acreditar. Tem muito assunto de custas para a gente falar. E é unânime, né? De todos os convidados que já passaram por aqui, de todos os advogados, especialmente com quem eu já conversei, é unânime que a relação com o cliente é muito abalada quando você leva para ele uma conta a mais. Muito. Porque, gente, dinheiro tá difícil para todo mundo. Para todo mundo. Então, você está mexendo num ponto sensível. O bolso é um ponto sensível do seu cliente. Verdade. Não tem jeito. E por mais que o advogado diga, não, esse tema é muito complexo, ninguém sabe direito, não sei o quê, mas é o seu que está ali na reta. Não adianta. Para ele, a visão dele é que você que não tinha expertise daquilo. Isso. E que soube informar ele corretamente. E mais, doutor Heitor, sabe o que mais proporciona o advogado ter domínio mesmo, domínio do tema e entender como funciona todo o regramento das custas? É que quando ele conhece, ele sabe até como economizar. É verdade. Vou te contar a história aqui de uma outra aluna minha, que ela também ela veio para o método no início da carreira dela. Ela não tinha ainda feito nenhuma greve. E ela falou assim, caraca, Daphne, eu comecei a ver suas lives e tal, e eu vi que aquilo era importante. E como eu gosto de prevenção, eu falei, eu vou fazer o curso e eu vou aprender sobre isso. E ela falou que maratonou. Em menos de 15 dias, ela já tinha assistido tudo e já estava assim, com tudo na ponta da língua. E pintou o cliente com capacidade financeira, que não teria nem condição de pedir realmente gratuidade de justiça. E ela foi fazer a primeira grade dela. E aí ela me mandou, né? Daphne,
minha primeira grande, não sei o quê. Legal. Me ajuda, eu vou te mandar aqui, dá uma olhada pra mim. Aí eu olhei com ela, ela tinha feito os cálculos corretamente, mas eu olhei os pedidos dela e falei assim, doutora, deixa eu te falar uma coisa. Os seus pedidos estão dando margem para várias interpretações. Então, tanto que você fez o cálculo dela, as custas dela somadas, estava dando 5.000 e poucos reais. Tá? Era caro, era bem caro. Eu falei, você ajustar os seus pedidos, eu sugeri para ela, eu falei assim, olha, existe uma tese, né, dentro do que você está pedindo, você vai pedir as mesmas coisas, só que de uma forma diferente, para a gente reduzir a margem de interpretação, para que o serventuário que vai fazer o cálculo tenha exatamente a mesma interpretação que você está tendo. Aí ela, nossa, Daphne, que interessante, vamos fazer isso então. A gente reformulou os pedidos e ela economizou R$2.000 por cliente. Caramba. É estratégia, né? Você acha que o cliente ficou feliz com ela? Pô, com certeza. Será que ela fidelizou esse cara? Com certeza, com certeza. Né? Não só fidelizou, como ele certamente vai sair falando, gente, procurem a doutora Raquel, porque ela é fenomenal. Perfeito, perfeito. A gente a economizar. Então, assim, conhecimento, doutor Heitor, é poder. Verdade. Né? Então, eu tenho dito o seguinte, que os advogados, corretamente, tá? Não estou criticando, não. Corretamente, são super preocupados em se atualizar, em fazer especialização, em fazer pós-graduação, em ter um autoconhecimento do direito material, do direito processual. Só que aí, eles estão lá super gabaritados e estão esbarrando na questão das custas. Isso e mesmo. O processo dele está parado porque ele não sabe recolher custas. Então, doutora, não deixe que as custas seja o que está impedindo você de alcançar o melhor da sua advocacia. Com certeza, Daphne, com certeza. Né? Então, é isso, gente. Conhecimento é poder. É isso aí, doutora Mariana. Mariana é uma amiga minha de faculdade desde 2013. A gente faz trabalho juntos, nós temos alguns processos aí em andamento. E assim, Daphne, foi o que você falou. Às vezes a gente se preocupa tanto em buscar conhecimento, em saber tudo. Eu tenho aí professores meus de universidade que não sabem gerar custos. Não sabem. E assim, o cara sabe tudo de processo civil, explica muito bem, tem uma didática muito boa, mas as custas acabam não dominando e causam um prejuízo muito grande para o cliente. Essa demora que você disse aí de o cartório certificar aí para conclusão, intimar de novo, tu perde 6, 7 meses, 8 meses, dependendo da comarca. Tranquilamente. Quando então começa com pedido de gratuidade, sem trazer já a documentação e tal, exatamente. O atraso, doutor, vai para casa de 1 ano. Isso. Tá? Tranquilamente. Até o cartório certificar, até o juiz despachar pedindo para juntar, até você juntar, ser apreciado de novo. Já era, perdeu. Indefere. Aí, às vezes, o advogado agrava. Aí, até o agravo ter resolução, às vezes, esse 1 ano já virou 1 ano e meio. Para, no final das contas, ter tudo indeferido e você ter que pagar as custas. Teve uma situação, gente, que eu já vi em situações assim, por exemplo, de despejo, que o cliente, o autor, no caso, estava lá sem receber os aluguéis do imóvel dele. E ficou aquilo 1 ano e meio, discutindo a questão da gratuidade de justiça, das custas, que no final não teve gratuidade, tá? Essa é uma das histórias que eu te mostro lá na imersão. Não teve gratuidade, e aí, ou seja, ficou o autor 1 ano e pouco esperando para ter uma liminar de despejo, e no final teve que pagar as custas. Então, esse é um conhecimento, eu diria, hoje aqui no Rio de Janeiro, essencial para o advogado. Essencial. E o pior, sabe o que é, doutor Heitor? É que ainda está no começo mesmo esse movimento de despertar para esse assunto. Não, vamos despertar. Conta comigo. Na prática, eu agradeço, viu? Porque eu estou precisando mesmo de parceiros. A gente precisa fazer uma palestra lá em Nilópolis urgente, Daphne. Depois levar para seccional, porque assim, hoje, contigo aqui ouvindo algumas coisas,
eu já vejo a gravidade aqui de muitos colegas que estão no desespero. Eu vi um colega que comentou, o Júnior, ele trabalha na Procuradoria lá no Rio, né? Falou, parece que tem um artigo que permite a cobrança das custas em até 5 anos após o arquivamento do processo. Esse aí realmente eu não tenho conhecimento, né? Mas o que eu tenho percebido muito nos meus processos, o pessoal até me apelidava lá no escritório como Heitor agravante, porque tudo eu agravava, né? Dava certo, era bem raro dar ruim, mas o que eu percebia? Quando o juiz deferia liminar no agravo, o juiz não, o desembargador deferia a liminar no agravo, o juízo ele mandava prosseguir a ação até o julgamento. Aí às vezes tinha o julgamento do mérito, indeferindo a gratuidade, aí tu tinha que recolher tudo e atrasava o processo no início. Uma loucura. É isso mesmo, é uma loucura, gente. E atrasa muito mesmo. Atrasa muito. Mas, doutor Heitor, vamos fazer o seguinte. Gente, não fica desesperado, tá? Eu vim para trazer solução para vocês para isso. Maravilha. Solução mesmo. E aí, o que acontece? Como eu, né, tô numa vara civil, só trabalhando basicamente com isso há mais de 10 anos, eu tive, doutor Heitor, que arrumar um jeito de eu descomplicar isso tudo. Por quê? Fazendo conferência de custas em dezenas de processos todo santo dia, eu falei assim, eu preciso organizar essa miscelânea para isso tudo fazer sentido e ficar de um jeito fácil. Por isso eu criei muitas regrinhas, muitos mnemônicos. Te contei aqui da regra 3P hoje, mas não só essa. Já até botei aqui, não esqueço mais. Criei vários outros, que é um jeito muito mais simples, muito mais fácil de você entender tudo isso, né? Então, esse é o método que eu criei, que eu chamei de método Help Juris, que é o meu curso online para advogados. Eu vou abrir a 5ª turma, tá? Já estou na minha 5ª turma. E eu sempre abro vagas depois da imersão. Eu faço a imersão gratuita, tá? São 3 aulas, que lá você já vai ter um super conhecimento. Tenho certeza que já vai te auxiliar demais. E aqueles que quiserem, de fato, aprender profundamente o tema, dominar o assunto, sem ter, assim, nenhuma insegurança, pode entrar comigo para eu dar uma mãozinha dada mesmo e a gente fazer juntos. Pra você ter uma ideia, tem um dos módulos do curso, chama GRES na Prática Sem Lero-Lero. Ele é um módulo consultivo, em que eu faço lá as principais GRESs, tá? É um módulo com 43 aulas. Então, as principais GRESs, eu vou lá, abro o modelo com você, são aulas de no máximo 15 minutos. Eu abro o modelo de GRES da corregedoria, te explico o modelo daquele tipo de ação, ou ato, ou incidente, e vou para o site do tribunal e faço a GRES com você. Poxa, que legal. E você abre o seu computador de um lado, bota a aula no seu celular, por exemplo, você vai olhando eu vou fazendo clique a clique, te mostrando, aqui você observa tal coisa, aqui você calcula tal coisa. Essas são as possíveis variações, tal. 15 minutos. Então, é assim, muita gente me relata, Daphne, eu levo não sei quantas horas tentando achar modelo e calcular aquilo tudo e etc. 15 minutos. Até para você receber o seu cliente, receber um telefonema. Doutor, eu estou precisando entrar em uma ação. Vou chutar o despejo lá, que estava falando de despejo agora. Preciso de uma ação de despejo. Enquanto vai ficar? Calma aí, que dentro de 15 minutos eu te dou uma resposta. Você abre lá, legal. Em 15 minutos você vê, né, como é que funciona, se você não tem ainda essa prática. Você vê lá como é que funciona e já dá uma resposta para ele assertiva, com segurança, entendeu? No JEC, eu tenho também um módulo só das custas do Juizado Especial Civil, te explicando tudo, como é que funciona lá, quais são as hipóteses em que tem incidência de custas, né, além do recurso inominado, mas o foco é o recurso inominado, que é o grande problema aí, né, para os advogados. Isso. Mas então, é isso, doutor Heitor, é facilidade mesmo, é ter Muito bom. E ter segurança. E melhor ainda, conseguir acelerar os seus processos num judiciário, infelizmente, que está extremamente moroso. O CNJ publicou aí, agora, recente, eu vi até publicações da própria OAB aqui do Rio, no sentido de que eles fizeram lá um escalonamento do tempo de trâmite processual nos tribunais e, infelizmente, o nosso tribunal foi o ganhador. E o nosso é o mais moroso do país. A média de 3 anos e 9 meses de trâmite de uma ação. Caramba. E às vezes é uma ação consensual, né? Um divórcio consensual
Eu tô com aqui, Daphne, que eu entrei em 2021 e por conta dessa questão de gratuidade até hoje não saiu. Consensual. Pois é. Realmente é uma questão extremamente complexa, né, doutor? Muito, muito, não é fácil. muito. Mas eu tenho certeza, Daphne, com esse apoio que você está dando aí para a advocacia, eu mesmo pretendo ser um dos seus alunos, né? Porque é um assunto que me despertou bastante, né? Porque assim, foi o que eu te falei, quando a gente atua muito em casos de gratuidade, você vai deixando um pouco de lado esse conhecimento. Só que assim, a advocacia, eu costumo dizer lá para a jovem advocacia, que é uma construção. E quando você faz uma construção calçada na ética, na busca do conhecimento, e você aprimorar a sua advocacia, você obviamente vai angariar mais clientes. Claro. E você angariando mais clientes, você vai pegar clientes com poder aquisitivo maior. E muitas das vezes o cliente, o fato dele não conseguir aquela gratuidade de justiça, não significa que você é um advogado ruim. Significa que o teu cliente ele tem condições de pagar as custas. Então você vai ter que desenvolver a sua advocacia, abrir o leque para essas custas. E Daphne, conte comigo, eu pretendo aí te levar lá para a OAB de Nilópolis para você fazer uma palestra lá para os jovens advogados e depois a gente fazer na seccional que eu tenho certeza absoluta, tanto como eu, não tenho vergonha de falar, muitos advogados têm dificuldade nesse tema e advogados renomados que têm muito conhecimento jurídico. É isso mesmo. Eu, com o maior prazer, pode me convidar, a gente ajuda. Maravilha. Eu vou ter o maior prazer de estar aqui com você, porque a ideia é essa mesma, tá? Gente, nosso tempo está acabando. Eu quero aproveitar só para te agradecer, tá, doutor? Eu agradeço. Por ter aceitado o meu convite, por esse bate-papo, foi tão legal. Muito. Gente, a todos que estiveram presentes, muito obrigada, tá? E eu estou esperando vocês na imersão. Quem não se inscreveu ainda tem que se inscrever para participar, tá, doutor Heitor? É dia 10 agora, Daphne? Começa dia 10. 10, 12 e 14 de junho, às 8 horas da manhã no YouTube. O link está na bio. Entra na minha bio. Entra lá no link, só colocar o seu e-mail e aí você entra para essa imersão. Tem um grupo do WhatsApp, lá eu mando PDF das aulas, mando material vivo. Eu tenho mandado material todos os dias, eu mando reflexões, mando áudios, mando algumas matérias, que é para a gente refletir mesmo sobre o assunto. Então, estou esperando você, tá, gente? Obrigada, tá, doutor? Obrigado, Daphne. Obrigado por tudo. Sucesso. Obrigada. Um beijo. Tchau, Beijão. tchau, gente. Tchau, Boa noite. gente. Tchau, boa noite.